Oi, tudo bem? Eu sou a Mayumi Takushi e hoje eu vou te ensinar a trabalhar com stencil de borboleta com cerejeiras. Esse trabalho que eu vou fazer agora, eu vou fazer numa tela, mas você pode aplicar na madeira ou no tecido. Então, vamos para a aula. Essa tela é a medida de 30 por 40, ela é virada, então não preciso me preocupar em colocar moldura, é só pintar a lateral também. Então, eu já pintei ela de branco, aí coloquei a fita crepe em volta. Eu calculei aqui, eu acho que aqui deve ter uns 5 centímetros de moldura, mas essa moldura vai depender do tamanho. Se você tiver uma tela menor, pode usar a largura de uma fita crepe. Ou você pode usar essa estampa, essa arte, diretamente numa caixa tampa-sapato. Vamos lá. Então, feito isso, eu vou aplicar uma cor aqui no meio. Eu vou utilizar a cor pérola. Pode ser tinta acrílica ou pode ser tinta PVA. Só esticar essa cor. Nesse caso, uma camada de tinta acrílica já é o suficiente. Você pode usar qualquer cor clarinha. Essa é pode ser mineral, poderia ser areia, que serviria tranquilamente. Agora eu só vou secar e depois a gente começa a trabalhar. Então, eu coloquei uma caixa aqui por baixo, que é para manter a superfície mais firme, tá? Senão é só no tecido, ela fica mole, ela acaba cedendo. Então, eu vou começar com o stencil da borboleta. Ela vai ficar no centro do projeto. O pincel pituá, eu vou pegar o número 6, então, hidrata ele, molha, torce e seca. Tira bem o excesso de água, que é para não manchar o nosso trabalho. Eu vou iniciar aqui com o mahogany. Então, pega um pouquinho de tinta, tira o excesso. É importante esse processo para você ter uma pintura mais suave, mais delicada. Começa pelo corpo da borboleta e depois você vai trabalhar para as asas. Se você preencher um pedacinho, ele vai ficar muito escuro, então abre bem a pincelada. O importante aqui é só você marcar a posição dela. Vai ficar assim, bem delicada. Movimento circular, ou de vai e vem, mas nada de ficar muito tempo em cima, que é para não saturar o tecido, a tela, não saturar de tinta, não ficar escuro. A beleza da pintura com stencil é você explorar as transparências dela também. A pintura fica muito mais delicada, mais suave. Pronto, então aqui eu já fiz. Eu vou colocar na minha paleta um pouquinho de gel matizador, gel médium para matizar. Eu vou pegar só um pouquinho do gel médium e um pouquinho do mahogany. Tira o excesso no papel. E eu vou fazer um esfumado, um leve esfumado. Então, antes de jogar cor, de colocar as cores nas flores, eu vou trabalhar um leve esfumado para ir cortado. Eu posso fazer isso também aqui no centro do corpinho. Se você usar pouca tinta e não colocar muita força, descarregar bem o pincel, você consegue trabalhar essa etapa com bastante. Agora, vamos começar a trabalhar a borboleta. Eu vou posicionar o stencil. Bem encaixado. Você pode pegar um pedacinho de fita crepe, para o stencil não sair do lugar.
E vamos começar com azul. Esse aqui é o azul petróleo. Eu vou acrescentar um pouquinho de branco nessa mistura, para ele ficar um pouquinho mais claro. Eu não coloquei muito não. Tiro o excesso. Eu vou começar a trabalhar pelas bordas da asa. Vou misturar um pouquinho, ó, azul petróleo. Pegar um pouquinho de magenta, ele vai ficar levemente roxo, tá? Movimento curto e circular. Pode pegar o gel matizador também. Pegar o azul e um pouquinho de magenta. Tira bem excesso. Dessa vez eu não vou pegar nada de branco. Eu vou preencher o corpo. E vou abrir. Aqui eu já tenho uma borboleta bonita. Eu vou trabalhar agora com um pouquinho de dark chocolate. Tira excesso e preenche no centro. É importante trabalhar essa transição, não pode ficar uma linha separando esse sombreado do restante. Ele tem que ficar uma transição, ele vai pouquinhos. Pode dar uma leve escurecida na ponta, nas extremidades das asas, nas bordas. Agora eu vou lavar o pincel. Eu vou trabalhar com o número 4. Eu vou usar hidrata com gel matizador. Pega branco e um pouquinho de magenta. Tira bem o excesso de tinta no papel. E aí, pode preencher na flor. Tem que levantar para ver a intensidade da cor. Se ela estiver muito clara ou muito escura, você volta e ajusta a tonalidade. Eu ajustei um pouquinho mais para intensificar o magenta. Outra coisa, você não precisa cobrir totalmente o mahogany que está por baixo. Ele pode aparecer. Ele aparece como uma transparência. A pintura em tela, ela vai agradar muito quem gosta de pintar tecido, porque a textura da tela é muito parecida com o tecido. É muito mais fácil esfumar em tela e em tecido do que na madeira. Então, agora eu vou, a mesma cor, eu dou uma esfumadinha dentro das flores. Agora eu vou trabalhar com verde, um pouco de branco. Eu vou dar uma leve queimada nessa cor, porque só o verde musgo com branco, ele fica um pouco aceso. Então, acrescenta um pouco de mahogany, que ele vai queimar um pouquinho. Aí você vai preencher nas folhas. Galho. Sépala. Levanta o stencil. Coloca um pouquinho desse verde no miolinho das flores. Tá bom. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo também. Peguei o pincel um pouquinho menor. Amarelo, um pouquinho de branco. Leve esfumadinho aqui, só pra dar uma iluminada no miolo. Ele vai ficar mais quentinho. O verde já foi. Vou dar mais uma
Mais uma batidinha. Eu vou trabalhar um pouco mais de magenta nas pontas das pétalas. Eu vou usar a fita crepe para segurar a cerda, vai ficar mais firme. Então, magenta. Tira bem a cerda. E é só esfumar nas extremidades das pétalas. Faz uma transição bem suave de tom, para ela ficar bem delicada. Nos botões também. Aí, vou chegar nesse. Cuidado para não escurecer demais. Toda vez que você estiver trabalhando com rosa e verde, você pode escurecer o verde com o rosa. Poderia usar marrom, né? Mas o magenta, ele ajuda a escurecer. Agora, eu vou aumentar a quantidade de folhas. Vou pegar aqui verde, um pouquinho de branco, meio sujinho. E eu vou aumentar a quantidade de folhas para ganhar mais volume. Um pouquinho de verde, um pouquinho de marrôbane. Aqui, coloquei uma folhinha. Eu posso trabalhar mais folhas. Elas não precisam ser muito marcadas. Pode deixar assim delicadinho. Ok. Agora, vamos começar a trabalhar mais detalhes, colocar mais informações. Limpei o pincel, pego o geometrizador, peguei um pouquinho de amarelo, excesso, e vou fazer esse movimento. Olha, não parece que eu tô usando um lápis de cor? Eu usei o geometrizador para ajudar, para fazer com que o pincel deslize com mais facilidade. Que eu tô trabalhando com uma transparência. Não tem muita tinta, eu pego só um pouquinho de amarelo e tiro o excesso. Eu vou pegar um pouquinho de preto, porque eu quero que esse corpinho ele fique mais escuro. Posiciono bem direitinho. Pode usar preto e magenta. Vou pegar o pincel chanfrado. Eu vou hidratar o pincel no geometrizador. Agora eu pego um pouquinho de marrôbane. Já deixa um outro pincelzinho para esfumar. Ó, esse pincel eu passo ele no geometrizador e tiro o excesso de novo. Aí, com esse pincel chanfrado, eu hidratei ele, peguei o marrôbane na pontinha. Agora eu vou fazer o sombreado aqui entre as pétalas. Você pode colocar a tinta com o pincel chanfrado e com o pincel pituar, você vai ajeitar essa sombra. Pronto.
Olha como a flor, ela já ganhou mais contorno. É importante você trabalhar a sombra em duas etapas. Você vai trabalhar um tom mais claro e depois o máximo de escuro. Aí você vai conseguir um degradê. Vou pegar um pincel menor. Bom, o que eu percebo agora no meu trabalho? Eu preciso colocar um pouco mais de cor na borboleta e eu quero clarear um pouco mais as flores para que elas fiquem mais leves. Então, eu vou começar pelas flores, eu vou pegar um pincelzinho limpo, branco e um pouquinho de magenta, mas o suficiente para tonalizar o branco. Eu não quero branco puro, que é muito forte, e tem que tomar cuidado com a quantidade de magenta, para não ficar uma cor escura. Um pouquinho de gel matizador. Fica mais clarinho, mais delicado. Mais suave. Vou pegar um pouquinho de azul petróleo, um pouco de branco, tira bem excesso de tinta. Eu vou dar uma clareada na borboleta, em algumas áreas. Pode levantar o stencil para ver como que ela está reagindo. Eu vou levantar aqui. Ó, já tá entrando um pouco mais de cor. Você pode também pegar um pouquinho de magenta com branco. E também dar uma tonalizada em algumas áreas. Dá uma esfumadinha. Vai de leve, não é para preencher, é só para criar um pouco mais de interesse aqui na asa da borboleta. Olha que diferença que deu. Ele abriu um pouco, né? Dá para trabalhar com várias cores. Bom, eu vou pegar o pincel chanfrado. Eu vou pegar um pouquinho de dark chocolate. E vou preencher esse espaço aqui, ó. Eu posso usar um pincelzinho para depositar tinta e outro para dar uma leve esfumada. Ou você pode ir diretamente com o pincel pituá também, dá para brincar. Vou pegar um pouquinho de preto também. Ele vai ficar mais escuro. Já deu diferença, né? Vou pegar agora o pincelzinho. Não, esse mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar agora essa etapa descansando. Vamos trabalhar com stencil de estamparia borboleta. Eu vou trabalhar aqui do lado de fora usando mahogany. Quando você usar o mahogany, pode até acrescentar um pouco de branco, se quiser, para ele ficar mais clarinho. Então, mahogany, branco
tira bem o excesso de tinta, limpa bem o pincel no papel ou num pano, e aí vamos começar a distribuir esses elementos. Você vai movimentar a madeira ou a tela para ter certeza de que está trabalhando em cima da madeira, apoiada na madeira. Movimento circular ou de vai e vem. Cuidado para não subir em cima dos elementos principais, borboleta e cerejeiras. Essa estampa não é para dar leitura, é só para fazer um barulhinho no último plano. Olha só como fica. Já dá toda uma diferença, hein? Movimenta de novo. Agora eu vou pegar o meu pincel liner. Vou precisar de água. Eu vou diluir primeiro mahogany. Fazer o pistilo aqui das flores. Eu uso mahogany levemente diluído com água. Pincel liner. Aqui eu tô trabalhando os pistilos. Você vai trabalhar em tamanhos diferentes. E bem fininho. Depois, fazer alguns pontinhos na ponta. Alguns pontinhos, assim. Só com o mahogany. Agora eu vou usar branco. Eu posso dar uma temperada nesse branco com magenta. Só que eu vou usar mais branco do que magenta. Agora eu posso fazer um detalhe nas bordinhas das pétalas. A tinta é diluída para o pincel correr. Pronto. Vou assinar. Uso a tinta diluída também. Só vou assinar no espaço branco. Vou tirar aqui a fita crepe. Eu vou usar dark chocolate. Bem diluído. Aí você esquece que é um pincel, faz de conta que é um lápis. Pronto. E aqui eu tenho o trabalho finalizado. Olha que legal que ficou, hein? Agora, esse mesmo projeto pode ir para uma parede. Então, tá aqui. Você pode envernizar agora esse trabalho com qualquer tipo de verniz. Pode ser verniz acrílico, brilhante, fosco. Pode ser um verniz spray. E depois é só fazer a limpeza com espanador só. Não precisa passar pano nem nada, tá? Você vai fazer esse projeto no tecido, se você quiser, utilizando tinta para tecido ou tinta acrílica misturado com o medium textil. E na madeira, a técnica é a mesma. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Aplique essas técnicas em outros projetos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!